O início de uma crise inimaginável. Naquela tarde cinzenta em Anfield, o apito final trouxe mais do que uma derrota para o Manchester City. Trouxe o peso de uma sequência que parecia impossível para um time comandado por Pep Guardiola. 7 jogos sem vencer. A cada gol sofrido, a expressão de Guardiola à beira do campo era um reflexo de incredulidade, como se o próprio jogo que ele tanto decifrou ao longo da carreira estivesse, agora zombando de sua genialidade. O técnico catalão, famoso por transformar o futebol em arte, se via preso em um paradoxo cruel. O time que ele lapidara para ser uma máquina de vitórias parecia incapaz de reagir, de encontrar soluções para os desafios impostos pelos adversários. Contra o Liverpool, as arquibancadas ecoaram provocações que eram como dardos lançados contra sua reputação. "Você será demitido pela manhã", gritavam. Guardiola, em resposta, ergueu 6 dedos para os torcedores, numa mistura de orgulho e ironia. A mensagem era clara: ele tinha 6 títulos da Premier League no currículo, algo que poucos poderiam contestar. Mas o gesto, interpretado por muitos como um ato de desespero, apenas intensificou as críticas. Seria esse o símbolo de sua luta para manter o controle em meio à tempestade? A sequência negativa era mais do que estatísticas ruins. Era o início de um questionamento profundo. O que havia acontecido com a dinastia do Manchester City? Enquanto os torcedores e a imprensa se perguntavam isso, a pressão sobre Guardiola aumentava, e as respostas precisavam surgir rapidamente. Afinal, o futebol, com sua impiedosa cadência, não para esperar por ninguém. As manchetes britânicas foram implacáveis. O The Guardian, com sua habitual eloquência, publicou uma análise que ressoava como um veredito: fim de uma dinastia. Era como se, de repente, o Manchester City de Guardiola, que durante anos reinará absoluto na Inglaterra, tivesse se tornado uma estátua desmoronando sob seu próprio peso. A crítica, afiada e quase poética, não poupava o técnico. Como algo tão sólido implode em tão pouco tempo? Ou será que o verdadeiro milagre foi sustentar essa dinastia em um mundo tão volátil? Questionava o texto. Enquanto isso, nas arquibancadas, a pressão assumia formas mais pessoais. Em Anfield, torcedores do Liverpool não se contentavam apenas em comemorar a vitória. Eles queriam atacar a alma de Guardiola. O canto de "Você será demitido pela manhã" ecoava pelo estádio, uma provocação que atingia o técnico com a força de um tapa. Mas Guardiola não era conhecido por recuar diante das adversidades. Ele reagiu com um gesto que imediatamente se tornou viral. Levantou 6 dedos, simbolizando os títulos conquistados por ele na Premier League. Para seus defensores, era uma demonstração de confiança e orgulho. Para os críticos, um sinal de arrogância e, talvez, desespero. A provocação, entretanto, era um reflexo de algo maior. A derrota para o Liverpool era mais do que um tropeço. Era o 7º capítulo de uma sequência sombria que colocava em xeque a filosofia e a liderança do técnico. A sombra de uma crise pairava sobre o Etihad Stadium, e Guardiola sabia que precisava encontrar respostas rapidamente. O problema era que, no futebol, as respostas muitas vezes não estão no óbvio, mas no invisível, no que está por vir. O efeito do planejamento. Uma tempestade anunciada. Enquanto os ecos das críticas reverberavam, uma nova camada da crise começava a emergir: o impacto do planejamento do clube. Durante a última janela de transferências, o Manchester City optou por postergar grandes mudanças no elenco, apostando em uma reformulação para 2025. À primeira vista, parecia uma decisão calculada, mas agora se revelava um erro estratégico que alimentava o atual momento de fragilidade. Kyle Walker, uma peça vital em temporadas anteriores, era o exemplo mais citado. A diretoria, que hesitou em abrir mão do jogador, começava a repensar sua decisão. Para muitos, sua permanência simbolizava uma insistência em nomes cujo auge já havia passado. Outros nomes como De Bruyne, Ederson e Grealish também eram mencionados em discussões internas, com questionamentos sobre até onde ainda poderiam contribuir para o alto nível exigido por Guardiola. O próprio técnico catalão, sempre meticuloso e exigente, não escapava dessa narrativa. Apesar de ser um defensor do equilíbrio financeiro, sua escolha de não pressionar a diretoria por reforços mais impactantes na última janela começava a ser vista como um ato de confiança que, ironicamente, agora minava sua posição. O contraste com a temporada anterior era evidente. Enquanto em 2023-2024 o City parecia imbatível, em 2024-25 já acumulava mais derrotas do que em toda a campanha anterior. Nos corredores do Etihad, os murmúrios de que mudanças drásticas eram necessárias começavam a se tornar mais altos. A crise expunha não apenas o desgaste natural de um ciclo vencedor, mas também a dificuldade em se reinventar. E para Guardiola,
que sempre pregou a necessidade de evolução constante, o momento exigia mais do que táticas, exigia decisões corajosas. Mas a questão era, ainda havia tempo para corrigir a rota? Ou o peso das escolhas passadas continuaria a puxar o City para águas ainda mais turbulentas? O futuro imediato parecia pronto para testar os limites da equipe e do treinador. Entre o apoio e a dúvida, a relação com a diretoria. Nos bastidores do Etihad Stadium, o clima era de inquietação. Apesar da má fase, Pep Guardiola ainda contava com o respaldo oficial da diretoria. Recentemente, ele havia renovado seu contrato até 2026, um movimento que simbolizava confiança em sua capacidade de liderar o time para além da crise. Mas contratos, no futebol, são apenas documentos. E no campo das emoções, a paciência nunca é infinita. A renovação, para muitos, parecia um escudo contra a turbulência. No entanto, dentro da diretoria, surgiam vozes que começavam a questionar até que ponto essa relação era inabalável. O custo de manter Guardiola, não apenas em termos financeiros, mas também em decisões estratégicas, era um ponto de debate. Alguns diretores se perguntavam se o técnico ainda tinha energia para liderar uma reconstrução, enquanto outros acreditavam que ele era justamente a peça central para superar a tempestade. O próprio Guardiola, em entrevistas, mantinha sua postura desafiadora e serena. Ele falava em passos pequenos, em momentos produtivos e na importância de recuperar o espírito competitivo. Mas suas palavras, que antes soavam como profecias de sucesso, agora eram analisadas com uma dose de ceticismo. A torcida, dividida entre a lealdade e a frustração, esperava que as ações no campo falassem mais alto que os discursos. Enquanto isso, as críticas da imprensa pressionavam ainda mais. Será que ele está esgotado? Perguntavam colunistas. É hora de mudanças radicais. O fato é que Guardiola nunca esteve tão exposto em sua carreira, e cada decisão parecia carregar um peso maior do que o normal. E no horizonte, novas partidas se aproximavam, trazendo consigo a urgência por respostas concretas. Seriam essas próximas batalhas a chance de redenção, ou apenas mais lenha para alimentar o fogo da crise? O relógio corria, e o futebol, com sua impaciência característica, não esperaria para saber o desfecho. O recomeço em meio ao caos. Sob as luzes frias do centro de treinamento, Guardiola observava sua equipe. Não havia gritos, nem exaltações, apenas o som ritmado dos passes e o eco distante das críticas que cercavam o Manchester City. Ele sabia que o time estava à beira de um abismo, mas também entendia que, às vezes, é no limite que a verdadeira transformação ocorre. Sua mensagem para os jogadores era simples: esquecer o título e focar em cada jogo como se fosse o último. Não era uma rendição, mas um ajuste de perspectiva. Passo a passo, dizia ele, quase como um mantra, ecoando entre os muros do Etihad Campus. Para um técnico acostumado a pensar no todo, no macro, a situação exigia um foco no agora, no micro, em um esforço quase cirúrgico para recuperar a confiança e a essência de um futebol que encantava o mundo. Do outro lado, o desafio imediato não era menos intimidante. O Nottingham Forest, embalado e consistente, estava apenas um ponto na tabela. Um adversário que, embora menor em nome, se mostrava gigante em vontade. Nuno Espírito Santo, o comandante do Forest, era mais do que um técnico competente, era um estrategista capaz de explorar fragilidades. E o City, atualmente, era um terreno fértil para isso. Guardiola sabia que o próximo jogo não seria apenas uma partida. Era um teste de caráter, uma chance de virar a página e começar a reescrever a história. Ele olhava para o campo, para seus jogadores, e via não apenas as dificuldades, mas também a possibilidade de redenção. Porque, no futebol, assim como na vida, cada partida é uma oportunidade de mudar tudo. O apito inicial se aproximava, e o que estava por vir era tão imprevisível quanto inevitável. O jogo começaria, as histórias seriam contadas, e o futuro seria decidido, um passe de cada vez.